Medidas protetivas são provisórias, mas demoram. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje abordo essa questão importante das medidas protetivas, o caráter provisório delas, mas que elas demoram. Então fique até o final, gostaria de ler a opinião de todos vocês. E não se esqueça de dar o seu like. Então vamos lá, pessoal. Tanto a Lei Maria da Penha quanto a jurisprudência, elas são uníssonas em dizer que as medidas protetivas perduram enquanto houver a situação de risco. Então, enquanto existir aquela situação que o juiz entendeu ser necessárias as protetivas, as restrições continuam valendo. Isso é muito importante. E o juiz entende que as protetivas vão vigorar até a cessação do risco, ou seja, elas valem por prazo indeterminado. Então, o grande desafio, me parece, na Lei Maria da Penha, não sei se vocês concordam comigo, gostaria da opinião de vocês, é de distinguir qual momento que houve a cessação do risco. Porque o calcanhar de Aquiles das medidas protetivas é o risco. Enquanto houver risco, as protetivas continuam vigorando. E quando o risco cessa, termina, as protetivas devem ser revogadas. Então, a grande questão, o grande dilema é descobrir em que momento as protetivas, o risco em si, ele desapareceu para que o juiz revogue as protetivas, não é isso? Então, hoje, infelizmente, o risco, a avaliação do risco, está entregue exclusivamente à vontade, ao desejo da mulher que se diz vítima. Enquanto a suposta vítima não relatar que não se sente mais em risco, o juiz, infelizmente, tende a manter e prorrogar as medidas protetivas por um prazo indefinido. Então, essa noção de provisório acaba se perenizando, se perpetuando, e as restrições deixam de assumir um caráter provisório para assumir um caráter indeterminado. Indeterminado e provisório, na minha avaliação, são questões diferentes. Provisório é tudo aquilo que tende a acabar com mais rapidez. Indeterminado pressupõe uma ideia de longevidade. Então, as medidas protetivas, como o próprio nome diz, são medidas protetivas de urgência. Então, a urgência é que define a continuidade das protetivas. Então, nós temos que reunir dois requisitos: a urgência e o risco. Então, havendo urgência e risco, o juiz deve manter ou prorrogar as medidas protetivas. Então, na minha avaliação, o que define o caráter emergencial das protetivas é o seu caráter provisório. O fato de vigorarem por prazo indeterminado, eu já tenho minhas ressalvas, porque essa expressão denota uma passagem de tempo muito maior do que o provisório. Então, essa é a minha avaliação. E aí, retomando a questão do papel da suposta vítima nas medidas protetivas, entendo que, infelizmente, atualmente, as medidas protetivas elas estão sendo prorrogadas a partir única e exclusivamente do desejo da mulher que se diz vítima. Isso é perigoso. Perigoso porque, como as protetivas elas estão alicerçadas no risco, é inevitável, ou deveria ser inevitável, que o juiz avaliasse periodicamente se naquelas medidas protetivas o risco continua ou não. Se o risco continuar, com base num critério objetivo, numa análise específica, as protetivas devem ser prorrogadas. Porém, quando o homem apresenta sua defesa, apresenta elementos de provas que demonstram que nunca houve risco ou que o risco já cessou, cabe ao juiz avaliar essa situação e, se não houver mais situação de risco, deve revogar essas protetivas. Mas não é isso que acontece ultimamente. Apesar do homem muitas vezes comprovar a ausência de risco, infelizmente, muitos juízes ainda intimam a suposta vítima, que geralmente, invariavelmente, opinam pela manutenção das medidas protetivas, muitas vezes através de argumentos muito rasos, dizendo que continua em risco, sem apresentar uma mínima evidência, e com base nesse desejo em continuar com as protetivas, muitos juízes desprezam toda a prova, toda a defesa apresentada pelo homem e se contentam apenas com base no desejo
desejo e prorrogam essas medidas protetivas. O que me parece que isso acaba definhando o direito daquele que suporta as restrições. E as restrições, como nós sabemos e defendemos aqui em muitos vídeos, são limitações a direitos fundamentais. E direitos fundamentais levaram séculos para serem conquistados. Foi uma conquista humanitária que hoje estão previstos na Constituição, os direitos fundamentais, não é? Que nada mais são do que direitos humanos positivados pelas constituições. São cláusulas pétreas, nem mesmo o legislador poderia suprimir os direitos fundamentais. Veja a importância dos direitos fundamentais para a civilização. E agora, a limitação dos direitos fundamentais com base apenas no desejo de uma mulher que se diz vítima, me parece muito perigoso, me parece aqui uma violação à segurança jurídica. Eu gostaria de ler a opinião de todos vocês. Então, me parece aqui que em nome de uma reparação histórica, infelizmente as mulheres historicamente foram alvo de preconceito, misoginia, nós estamos enfraquecendo outros direitos fundamentais para entregar para a suposta vítima o poder que era do juiz, que deveria ser do juiz, mas que na verdade é entregue para a suposta vítima, que mantém essas protetivas até onde ela bem entende. E não deveria ser assim. A opinião da suposta vítima é importante, mas a análise contextual deve ser feita pelo juiz e, não havendo mais risco, as protetivas devem ser imediatamente revogadas. Então, gostaria de ler a opinião de todos vocês, perfeito? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode, e lembre-se, respeitem as mulheres.